No ano de 2019, Cruzeiro do Sul foi palco de uma tragédia que tirou a vida de 6 pessoas e deixou mais 18 gravemente feridas durante uma explosão em um barco que estava sendo abastecido com cerca de 5 mil litros de combustíveis, que seriam levados para os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. No dia 7 de junho, inteira 5 anos dessa tragédia, que mudou para sempre a vida de quase 20 famílias. Passado esse tempo, a Polícia Civil encerrou o inquérito onde 6 pessoas foram indiciadas, apontadas como responsáveis pela explosão. O delegado que iniciou as investigações, Lidomar Ventura, diz que o caso é complexo, por isso a demora em concluir o trabalho de investigação. Um trabalho complexo, né, da Polícia Judiciária. Naquela época, acho que todos lembram da gama de crimes que a gente tinha na região, né, e acabou culminando com essa mesma ocasião. E foi uma tragédia, né, com 6 mortos e muitos feridos, né? Pelo menos 6 com ferimentos graves. E a apuração nesse longo tempo, nós tivemos, inclusive, vítimas que ficaram vários meses fora de domicílio, fazendo o tratamento, né? E mais 6 pessoas foram a óbito nessa tragédia. Então, hoje a gente apresenta aí para a sociedade o resultado desse trabalho, dessa investigação, né? Foi um período longo, né? Devido à complexidade do caso. E foram indiciadas 6 pessoas e mais uma empresa neste inquérito. O delegado relembra o caso, dando destaque aos donos das embarcações que transportavam pessoas junto com um volume expressivo de combustível. O acidente foi por um total, diríamos, uma total falta de atenção e de cuidado, né, com a vida humana. Uma embarcação carregando combustível, 5 mil litros de combustível, gasolina, juntamente com passageiros, né? Todos devem lembrar que foi na margem do rio Juruá, no dia 7 de junho de 2019, ao fazer a carga do combustível, houve uma explosão, várias pessoas foram lançadas aí, no rio, outras não conseguiram sair do barco naquele momento, né? Sofreram queimaduras gravíssimas. Houve um atendimento por parte do trabalho da saúde, até rápido, mas devido à gravidade dos ferimentos, 6 pessoas foram a óbito, né? Naquela ocasião, houve várias reuniões, inclusive teve audiência pública, né, para que se mudasse e se tivesse um maior cuidado no transporte desse tipo de mercadoria. E a gente observou até uma certa melhora, né? Os órgãos fiscalizadores atuaram realmente com um pouco mais de atenção a esse tipo de transporte de combustível, né? Mas o fato é que aquela tragédia ficou a ser apurada aí a responsabilidade criminal de todos que, enfim, eventualmente tivesse alguma responsabilidade ali. E hoje a gente está apresentando esse resultado. O delegado Ada Ximenes, atual responsável pelo caso, concluiu o inquérito que diz que 6 pessoas serão indiciadas, além da empresa que fez o abastecimento do combustível. Após a análise de todo o acervo probatório, dos laudos cadavéricos, dos laudos periciais, do laudo de exame de corpo de delito, nós chegamos à conclusão de que deveria ser responsabilizado, indiciadas as pessoas do proprietário do barco, o ex-proprietário do barco, que também se encontrava lá no local, um funcionário do proprietário do barco, o caminhoneiro que fazia o carregamento da gasolina,
o proprietário do combustível e o irmão do proprietário do combustível. Além do que a empresa que fazia o transporte, porque ela responde em relação aos crimes ambientais pelos atos praticados por seus funcionários. Então, nós temos 6 pessoas indiciadas por crime doloso, crime de homicídio doloso, por dolo eventual, que é aquele que a pessoa assume o risco de produzir o resultado, independentemente de saber que vai acontecer aquilo ali, que vai acontecer a morte de pessoas, assumindo o risco de produzir o resultado. E também essas pessoas vão responder por 6 homicídios dolosos, por dolo eventual, e 6 lesões corporais de natureza grave. Esse foi o indiciamento. É claro que nós já vamos submeter essa análise ao membro do Ministério Público, que, dependendo da sua convicção, poderá oferecer denúncia seguindo esse posicionamento da Polícia Judiciária ou não. O posicionamento da Polícia Judiciária foi de chegar à convicção de que essas pessoas elas são responsáveis por crimes dolosos contra a vida, por homicídios dolosos. É importante a gente frisar que alguns dos autores, eles também ficaram gravemente lesionados. Então, esses autores que porventura ficaram lesionados nessa situação, não vão responder em relação à lesão corporal que aconteceu contra eles próprios, pelo princípio da alteridade. Eles não vão responder em relação a isso. Mas, em relação às lesões que eles cometeram em face das outras pessoas, eles irão responder. O delegado disse por quais crimes os 6 indiciados devem responder. O proprietário do barco e o ex-proprietário do barco vão responder a 6 homicídios dolosos, 6 homicídios dolosos e 5 lesões corporais de natureza grave. Ao passo que o caminhoneiro e o proprietário da gasolina e o irmão do proprietário também vão responder em relação a 6 homicídios dolosos e 6 lesões corporais graves. Certo? Com exceção do funcionário, que nós entendemos que ele estivesse agindo de maneira culposa, o funcionário do barqueiro, porque ele agiu de forma negligente, atendendo as determinações do dono do barco.